Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Super quarta, já disse pra vocês, super quarta não falha, tá? Um grande dia, operacional muito objetivo, trade bem bacana, tá? Mercado bem saudável aí na volatilidade, nas oportunidades, nos cenários aí bem objetivos. Você, do outro lado da tela, tem feito o que precisa fazer? Você, do outro lado da tela, tem aproveitado as movimentações de volatilidade que o mercado entrega? Ou tá fazendo o que não deve ser feito, mudando o operacional porque tomou um stop, endoidando o cabeção porque a sua referência não foi respeitada? Exemplo, o mercado não chegou no seu ponto de entrada e continua andando, e aí você quer entrar a todo custo? Poxa, ou você se torna um profissional de fato, ou você vai continuar tendo esses resultados aí que não te levam a lugar nenhum. A minha proposta sempre foi: vem participar junto com a gente, vem aprender junto com a gente, vem seguir a risco ali durante pelo menos 1, 2, 3 meses para vocês aprenderem de fato o que é consistência. Felipe, você está me prometendo ganhos exorbitantes? Claro que não. Estou te prometendo seguir a risca um único operacional, uma única forma de execução, todos os dias a mesma coisa, esperando uma estrutura aparecer. Estrutura apareceu? Executando. Estrutura enxergando uma oportunidade é clique. Estrutura entregando clareza é apertar o botão, é posicionar sua ordem e deixar o mercado pagar 3 vezes o tamanho do seu risco. É simples? É fácil? Claro que não, porque se fosse fácil, você já estaria fazendo. Então, participe. Clique aqui no link na descrição desse vídeo. Não perca mais tempo, não fique de fora. Eu estou aqui para te ajudar, para pegar na sua mão e te fazer evoluir cada vez mais e mais. Então, preencha o formulário, não esqueça de deixar aquele like, de comentar, de compartilhar e vamos para cima. Ontem, queridos, eu falei sobre uma mesa que eu me vinculei, tá? Essa mesa está me proporcionando bons resultados ali, uma atenção especial, tá? Eu vou deixar o meu link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, dá uma clicada, observa, vê se isso daí é interessante para você, tá? Felipe, eu tenho dúvidas, entre em contato comigo aqui. Entre em contato com o meu assessor, ele vai te passar todos os detalhes. Te garanto, você vai ter uma experiência única de suporte, de oportunidade de crescimento e de alavancagem de um jeito que você talvez nunca presenciou, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, é a 5%, a proposta muito interessante, onde você tem resultados muito objetivos. Deixa eu abrir aqui para vocês, né? Fica até mais fácil. Deixa eu abrir aqui, deixa eu só logar aqui, tá aqui, ó, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa daqui é a plataforma, tá? Deixa eu tirar o zoom out aqui. Aqui você vai entender um pouco dos planos que a gente tem, tá? Um pouco desse contexto, você vai entender o caminho para você crescer cada vez mais e mais. Felipe, qual que é o diferencial dessa mesa, tá? Qual que é o diferencial? Que a gente vai conseguir um desconto bem bacana para vocês, não vai ficar nesse valor, pode ter certeza. Entre em contato aqui comigo, que eu passo para você esse cupom que você vai pagar muito mais em conta. Qual que é a vantagem dessa mesa, Felipe? Me explica, te explico, óbvio. A vantagem dessa mesa está aqui. Você não tem limite de ganho, porque uma vez que você vai para a conta real, depois de você construir a sua margem, você vai começar a ter resultados ilimitados. Tudo que você fizer, 90% é seu, tá? Então você constrói a sua margem e já começa a operar. Você tem tudo. Você tem uma plataforma de graça depois que você é aprovado e vai para a sua conta real. Você tem a plataforma sem precisar pagar no primeiro mês de sua construção de margem. Você tem muito benefício aqui, tá? Eu te garanto, se você participar, você vai entender. Esse cupom aqui, ele vai ser muito maior caso você venha junto com a gente ali. Entre em contato comigo, não faça a sua compra, não adquira esse plano antes de entrar em contato comigo, porque eu consigo um desconto bem interessante. E aí você tem essa variedade aqui dos planos, tá? Vai do seu bolso aqui, uma construção de margem. Olha o potencial que ele está te entregando para você operar com 250 contratos de índice e de dólar, operando de forma bem objetiva.
consiga um desconto bem legal para você ir. Dá uma olhada, eu vou deixar o link aqui, você vai olhar ponto a ponto, tá? A partir de R$300 você já pode solicitar a sua migração para conta real. Obviamente eu não aconselho isso daí. Você vai construir sua margem para batalhar pelo menos o máximo aqui, de 3 a 3.400. Você vai ter ganhos ilimitados, você tem plataforma grátis, você não tem prazo. Isso daqui para muitos é o ponto chave. Por quê? Porque o aluno, o operador que está ali, às vezes não tem tempo para operar todos os dias, opera 2, 3 vezes na semana, vai ter uma oportunidade de trabalhar de forma bem mais tranquila, sem aquela pressão de um tempo determinado para aprovar. Então, detalhes, troca uma ideia comigo. Vamos lá, para a gente conseguir mostrar para você os benefícios que essa nova oportunidade que está batendo na sua porta tem para você, fechou? Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Não esquece de dar aquela observada lá, dar uma analisada e tudo que você tiver, a gente entra em contato, a gente conversa com o assessor, ele vai trocar uma ideia com você e nós vamos crescer e crescer muito. Vamos aqui falar do nosso mercado no dia de hoje. Abriu com gap de alta, queridos, mais de 1.000 pontos. Então nem vou falar do dia de ontem. O mercado já abriu com gap de alta, acabou com a estrutura. Nos 5 minutos, o que você tem nos 5 minutos aqui? Simples e objetivo, tá? Se você usa o primeiro candle como eu uso lá com o pessoal da sala, eles já entendem bem, você tem o order block de compra, o mercado pagou nesse order block de compra, que foi uma proposta de oportunidade que a gente colocou com o pessoal da sala. Se você não usa ele, você tem essa estrutura. Com essa estrutura, o mercado ganha um topo? Sim. Se o mercado ganhou um topo, você tem um ponto de referência. Se você tem um ponto de referência, o que, que você vai fazer? Vai marcar o seu ponto de entrada. É simples? É. Tá aqui o seu ponto de entrada. Tá abaixo dos 50%? Está. Criou uma indução aqui? Criou. Você vai simplesmente comprar, colocar o seu stop e vai esperar o alvo técnico. Felipe, mas o mercado não saiu do lugar. Pois é, nos 5 minutos, essa foi a única operação que você tinha para batalhar no dia de hoje. Simples e objetivo. Se usou esse topo como referência por conta desse pivô, era essa a sua referência. Se usou o primeiro candle de referência do dia, aqui foi a sua referência, o trade pagou e pagou muito bonito. Vamos lá no nosso gráfico de 1 minuto, gráfico de referência aí que a gente usa principalmente lá na sala para estar operando, e vamos analisar ponto a ponto aqui. Mínima e máxima. Olha o que o mercado acabou formando aqui para a gente. Abriu, gerou esse movimento, quebrou essa estrutura, validou para a gente esse ponto. Essa daqui foi a proposta que a gente colocou junto com o pessoal lá na sala de uma referência de entrada. Esse daqui foi o trade. O stop de 75 pontos ficou 100% saudável aqui na mínima. Teve até, a gente até brincou lá, né? O stop aqui ficou coladinho na mínima do movimento, tá? No order block que a gente tinha marcado, mas era o stop técnico. Ah, Felipe, mas tem dia que o stop técnico coladinho assim, você fica de fora, ele toma o dele, te dá um beijinho e vai. Ah, mas tem dia que igual hoje, ele nem dá calor, ele simplesmente se desenvolve. Pois é, você tem que pagar para ver e acreditar. O que você gosta de usar como referência? Eu já adianto, tá? Independente do resultado, eu não gosto de colocar stop tão colado como ficou nessa operação. Ah, mas o que você faz nesse cenário? Eu espero uma confirmação. Aqui vai acontecer 2 cenários, tá? Cenário número 1. Foi proposta essa operação, essa operação foi muito bem desenhada. Nosso alvo, você sabe, são pelo menos 300 pontos. Aqui aconteceu uma situação bem chata e atípica. A abertura do mercado à vista. Horários de sessões, tá? Das 10 horas e das 10h30 são 2 horários muito chatos da gente estar trabalhando, porque o preço entra uma volatilidade que às vezes a gente não está preparado. Você está disposto a pagar para ver, num horário de volatilidade, essas movimentações possíveis de sacanagem e continuação? Se sim, aqui era o ponto de liquidez que a gente estava observando na hora, tá? Se sim, ótimo. Eu aconselho o pessoal a não ficar posicionado nesses 2 horários. Por quê? Porque são horários que o mercado entra uma volatilidade que pode acabar atrasando a sua operação e não te ajudando. Felipe, mas eu tenho que acreditar na minha leitura? Sim, mas você tem que acreditar na sua leitura dentro de horários objetivos. E isso eu proponho para os meus alunos a não ficarem ali caçando um trade na hora, abre aspas, errada. Por quê? Porque na hora da maior volatilidade, você talvez vai ficar de fora. Você vai tomar um stop. Você pode tomar aquele beijinho da maldade, o mercado vai e se desenvolve. Então preste atenção nos horários. Mas hoje deu certo, Filipão. Poxa,
Mas será que você quer estar aí nessas referências? Então, eu chamo muito e prezo muito por isso, porque o pessoal se apega a uma referência, infelizmente, só do resultado positivo. Se dá certo, o cara fala que tem que fazer a todo custo. Se der errado, o cara fala, realmente eu não devia ter feito, eu devia ter segurado a onda. Então me ajuda a te ajudar, tá? Então aqui, o que aconteceu? Qual que foi a proposta lá na sala nesse horário? Por sabermos da situação do mercado à vista que estava batendo na porta, quando o trade começou a andar, se você observar, ele chegou a pagar aqui 230 pontos. A proposta, infelizmente, foi proteger a operação no zero. Felipe, mas ela tirou no zero e foi. Acontece. Não tem muito o que fazer. Ah, mas e aí? Você pagaria para ver essa movimentação? Quem já opera, o pessoal que estava comigo lá na mesa, que ia ter uma margem um pouco maior, isso aqui é uma grana muito legal. Eu não me apego necessariamente ao financeiro, tá? Gosto de sustentar meu trade ali, independente do que aconteça, pagar para ver no referencial 100% objetivo. Como assim? Pagar para ver o trade certo, ou seja, ou me paga ou me estopa. Mas quando tem esses dois adendos, a abertura do mercado à vista ou americano e uma notícia, queridos, eu me protejo, porque eu sei que entra uma volatilidade ali que às vezes, por conta do meu stop ser mais curto, eu prefiro não perder uma entrada, não perder um trade ali, por acreditar num horário que o mercado pode ser bem mais sacana. Então, eu tenho essa paciência, tá? Então, cuidado, te aconselho a ter um pouco mais de cuidado. Essa foi a proposta dessa primeira operação. Pô, Felipe, mas e quando o mercado quebrou essa estrutura? Por que a gente não poderia ser um comprador nessa região aqui, nesse reteste? Primeiro, isso aqui foi uma situação, não sei o que aconteceu nessa hora aqui. O mercado entrou uma volatilidade nesse intervalo aqui muito grande, tá? E depois, obviamente, nessa outra vela absurda que também saiu. E aí a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Às vezes você fala dessas estruturas que o mercado confirma aqui de uma forma tão saudável, mas lá na hora do vamos ver, quando você vê essas candles agressivas aqui, você fica com medo. Então é fácil falar com o gráfico parado, né? Se você enxergou esse candle aqui na hora que ele estava acontecendo, talvez você fez foi isso aqui, ó. Você esbugalhou seu olho aqui e ficou, meu Deus do céu, agora vai cair tudo. Eu já sabia que o preço era de baixa, tendência é de queda, ele consumiu essa liquidez aqui, agora é tudo para baixo. Cara, cuidado. Isso daqui muitas vezes é um stop hunt. Não é bom você se posicionar, tá? Tô te explicando, mas não é bom você se posicionar. O que é o stop hunt? Isso aqui era um pivô formado, um topo sendo rompido. Olha o tanto de varejo comprando. Vem estopar todo mundo. Ah, mas aqui tinha uma expectativa do preço fazer isso para subir. Tá bom, mas ele não conseguiu. Ele bateu e voltou. Ele tirou muita gente e já desenvolveu a alta. Então cuidado, tá? O pessoal fica falando de operações aí óbvias porque deu certo. Cara, isso não te leva a lugar nenhum. Aqui habilitou outro FVG, que também foi continuação, o mercado estava subindo, validou essa entrada. Até esperamos, mas o preço infelizmente não nos acionou. E aí saiu esse candle aqui que destruiu tudo, né? Foi absurdo, o mercado simplesmente foi subindo, subindo, subindo e não teve muito o que fazer. Eu até chamei a atenção pro pessoal, marquei essa deriva aqui junto com eles, tá? Essa deriva aqui validou uma oportunidade pra gente. A gente estava esperando um cenário comprador um pouco mais abaixo, que era uma virada oficial de preço. Até chamei a atenção para eles que aqui poderia ser nosso choque, mas do jeito que o mercado estava se desenvolvendo, era algo bem mais agressivo e não era tão interessante ficar posicionado. Até que começou a aparecer a fraqueza do mercado em uma extremidade. Rompeu, mas não conseguiu continuar. Rompeu, opa, não rompeu. Rompeu, opa, na mesma forma que foi, o preço já voltou. E aí, quem tem muita coragem, eu sempre chamo e mostro isso daqui. O corajoso de plantão. Esse aqui foi um trade que um aluno me mandou, foi bem legal. Ele falou, poxa, você sempre fala sobre isso. O corajoso de plantão, ele vai olhar sempre dois cenários. Qual que é o cenário número 1 do corajoso de plantão? Qual que é o choque certo dessa estrutura? O choque estava aqui. Opa, o preço manipulou, não conseguiu perder esse choque. Automaticamente armou uma nova estrutura de rompimento. Então o choque correto está aqui. Ah, Felipe, mas ele demora demais para chegar e eu poderia ter pego uma operação. Pois é, esse aqui é o operador mais cauteloso. Aquele operador doido que tem muita coragem, que quer clicar, abre aspas, a todo custo quando ele enxerga liquidez, porque ele já entendeu que o mercado se dá com oportunidades de liquidez. Onde tem liquidez, ele tem
oportunidade de entrada. Ele tá vendo o preço fraquejar e não conseguir continuar sua alta, ele já vai marcar o seu choque de forma bem mais agressiva. E esse cara aqui, ele já conseguiu entender o meta-jogo. E aí, por mais que ele vai tomar alguns stops, porque ele está sendo mais agressivo, ele também vai acertar boas operações. E essa foi uma operação que um aluno me mandou, esse reteste aqui dessa região, surfou esse movimento de queda. Foi bonito? Foi. Mas, de novo, é um operador muito mais agressivo. Às vezes, o operador mais agressivo ele vai sofrer um pouco mais com o drawdown. Você está disposto? Se você falar que está disposto a sofrer com o drawdown, show de bola. Paciência, atenção e vamos para a próxima. Se você falar que não está disposto, é um pouco mais cauteloso, prefere segurar a onda, sensacional. Você vai ter a simplicidade de respirar e aguardar a operação. Ah, mas aí toda vez que eu faço isso, que eu vou tentar esperar, o mercado não desenvolve. Então, ele desenvolve e não volta para pegar a minha operação. Então, o que você vai fazer? Esperar. Esperar. Ah, mas esperar. Esperar. Simples e objetivo. Ah, mas é porque hoje não deu. Então amanhã você volta e faz de novo e amanhã, quando der, você vai executar. Aqui aconteceu outro cenário bem interessante. Como o preço estava subindo, atualizamos nossa marcação para esse ponto de choque bem mais ousado. Aqui era o order block de entrada. Olha a indução que o mercado deixou aqui. Tiveram alunos que pegaram essa operação aqui para se posicionar, fazer uma gordura, tá? Mas o mercado, infelizmente, não se desenvolveu dessa situação aqui. Depois disso, Felipe, eu poderia estar usando essa referência principal, porque aqui foi um ponto bem bonito de liquidez, aqui foi um order block, lá na sala eu deixei esse order block marcado aqui junto com o pessoal, ele acabou pagando, tá? Mas olha só, o mercado morreu. Ah, mas ele pagou, tá bom, mas será que você queria e se contentou somente com esse movimento aqui de quase 500 pontos? Poxa, do jeito que o mercado estava, com a proposta que ele tinha hoje, era uma expectativa de alvo técnico lá para cima. E, obviamente, foi um trade que foi dado lá na parte da tarde, tá? Você tinha que ter que esperar bastante. É um movimento que eu já te aconselho a tomar um pouco de cuidado quando o mercado vem agressivo em cima do seu ponto de entrada. Essa aula que eu acabo passando aqui, queridos, é tudo que acontece lá na sala. Eu vou narrando ponto a ponto, trade a trade. Se você está disposto a estudar, você tem que estar junto com a gente. Se você está disposto a aprender movimento a movimento do mercado e não ficar refém ali só da leitura simples e objetiva ali porque deu certo ou porque deu errado, não, porque deu errado eu sabia que eu não tinha que fazer, não, porque deu certo eu sabia que eu posso ficar atento nela a partir de agora. Cuidado com isso, tá? Lá a leitura, ela é 100% didática e objetiva de acordo com o movimento do preço. Candle a candle, a gente vai analisando candle a candle. E sim, eu sempre falo, eu tive uma dúvida aí de um aluno aí que me perguntou: ah, mas você fala onde é para comprar, onde é para vender? Sim, e eu sempre trabalho com as duas vertentes. O que são as duas vertentes? Eu trabalho com o lado comprador e o lado vendedor. Não entendi, Filipão. Se você é o operador que sempre está no contra-tendência, quer vender a todo custo, eu estou sempre mostrando onde tem oportunidade para você trabalhar na venda, seja de uma forma mais agressiva ou de uma forma mais cautelosa. Se você é aquele operador que está sempre a favor do movimento, eu vou estar te mostrando onde são as oportunidades de compra, independente do cenário que o mercado vai te proporcionar. Tá subindo? É referência para você comprar. Tá numa região de topo, é uma referência para você vender. Está de uma movimentação lateral, é uma referência para você ficar atento e sempre observando. Onde que está a liquidez? Opa, tem liquidez aqui, consumiu, sou comprador. Opa, tem liquidez no topo, consumiu, sou vendedor. Simples e objetivo, tá? Então o preço aqui no final andou e não saiu do lugar. Fechou nessa lateralização. Meu foco está nesse movimento. Vejo uma manipulação leve acontecendo. Sei que o movimento foi de alta e a expectativa é de continuidade, porque o mercado está de alta. Gap de ontem para hoje, possibilidade de continuação. Felipe, mas está muito caro, o preço está caro. O gap de ontem ainda tem espaço para corrigir, para depois continuar subindo, consumir essa liquidez, consumir a liquidez da mínima e avançar. Sensacional. Você vai esperar confirmação para, na mínima, se manipular a mínima de hoje, você trabalhar a favor do movimento principal, que ainda é
de alta. Não, Felipe, desde que o mercado virou aqui, eu já acredito que agora é queda. Então isso aqui tudo para mim vai ser a liquidez. Esse é um order block saudável de venda. Por mais que está próximo demais da liquidez, uma possível confirmação aqui já é um cenário vendedor. Show de bola. Eu gosto de trabalhar nesses movimentos, ilustrando as possibilidades, mas quando o mercado abre, eu vou trabalhar com o que ele estava entregando. Onde tem uma oportunidade? Ah, ele abriu com um gapzinho de alta aqui, já sou vendedor. Ah, ele abriu com um gapzinho de baixa aqui, manipulando esse ponto. Eu sou um comprador, porque aqui tem um order block. Estou seguindo a estrutura principal. Não, eu sou um vendedor, porque aqui ele já virou para baixo e agora essa manipulação de topo é para cair. E você vai trabalhar, apostar, seguir a risca e fazer o que precisa ser feito. O dólar na contramão abriu com gap de baixa, andou bem, tá? Tinha um FVG no 50%, bem legal, acima dos 50%. Foi esse trade que demorou bastante, porque ele ficou travado aqui, bateu, voltou, até que andou. Segurei a operação, você ficou feliz da vida. Não segurei a operação, eu sofri um pouco. Teve um aluno que me perguntou o seguinte, sobre essa operação de compra aqui, porque ele falou assim, ficou em aberto esse FVG, Filipão, e depois o mercado fechou o FVG e foi embora. Eu poderia ser comprador aqui? Te pergunto, tem uma estrutura para você ser comprador aqui? Existe uma estrutura validada? Porque o mercado está caindo. Você está vendo a queda. Ele simplesmente virou e deixou esse FVG. Se você julgar que tem uma estrutura validada, você tem que comprar. Óbvio que sim. Mas cadê essa estrutura? Ele bateu, voltou, corrigiu e foi embora. Poxa vida, às vezes eu fico até sem muito o que falar, né? Aí o aluno perguntou por que deu certo? Não, porque ele estava querendo aprender, entender um pouco mais. Mas é porque quando dá certo eu tenho que fazer. Cara, se você soubesse todas as operações que forem dar certo, você me avisa. Porque aí eu vou me colocar todo o meu capital dentro de um trade e vou acertar a operação e vou ficar muito rico. Poxa vida, me ajuda também, né? Às vezes a gente quer referências de cliques só porque deram resultados. O mercado é muito mais do que isso, tá? Você que fica aí procurando só a boleta perfeita aí, poxa, me ajuda a te ajudar, operador. O índice fez aquele movimento e fechou travado. O dólar já confirmou uma estrutura muito mais saudável, porque o dólar conseguiu vencer esse topo que você poderia marcar o choque, o topo principal do dia que você também poderia marcar o choque, tá? A continuação validou, uma liquidez também deixada aqui, eu também vejo esse ponto como liquidez, tá? Eu marcaria a minha estrutura para o pregão de amanhã como um todo. E se você não quer trabalhar como um todo, que não quer acreditar mais e mais em queda, aqui tá a sua liquidez. Aqui vai acontecer o seu movimento de virada e essa é a sua oportunidade de trabalhar na ponta dentro desse movimento vendedor. Lembrem, a sua referência determina o seu trade. A sua referência é que vai validar a sua operação. Se você fizer a operação seguindo a risca, você vai ter resultado. Se você seguir todos os dias um operacional que dá resultado, eu te mostro todos os dias que ele dá resultado. E se você tiver a paciência e a disciplina do gerenciamento, cara, vocês podem fazer 1, 2, 3 meses certinho, sem medo de ser feliz, seguindo a risca, pagando para ver na sua operação. Que quando o resultado começar a aparecer, você vai voltar aqui e vai falar, pô, Felipe, valeu. Você vai estar lá na sala junto com a gente e vai falar, pô, Filipão, valeu por você ter me mostrado esse caminho aí, porque agora eu tô enxergando e tô vendo o resultado. Simples e objetivo. Fechou? Fiquem com Deus, um grande abraço. Estudem e continuem a se desenvolver dia após dia, tá? Façam o seu relatório de operações, porque o que é errado você vai eliminar, o que é certo você vai continuar executando. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Valeu!